Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Começa agora o programa Questão de Ordem. Aqui você conhece um pouco mais o trabalho do vereador que você elegeu. E hoje ao meu lado está o vereador João Paulo Rilo, que já começa falando com a gente aqui sobre o trabalho realizado neste começo de ano de 2023. Olá, tudo bem, João? Bem, Ariana, prazer aí falar com você, agradeço o espaço, a possibilidade de a gente conversar um pouco sobre a cidade, sobre os temas, né, que passam necessariamente pela Câmara Municipal. Eu considero que nos últimos tempos tem um avanço aqui na Câmara do ponto de vista de conseguir ter um pouco de independência em relação ao governo municipal e fazer alguns enfrentamentos que é o desejo da sociedade. Para te dar um exemplo, no final do ano passado, nós conseguimos aprovar um conjunto de emendas que elas foram resultados, elas foram frutos de uma audiência pública promovida pela mesa diretora, o vereador Pedro Roberto era o presidente à época, em que nós abrimos para a sociedade falar sobre orçamento. E foram apontadas as questões urgentes. Obviamente que 98% do orçamento você não consegue mexer, mas tinham coisas importantes para a cidade, como entidades que têm um histórico de atendimento social, reforma de unidades básicas, construção de novas unidades, de novas escolas, apoio a hospitais que fazem internação pelo SUS. Rio Preto ficou com um déficit muito grande de leitos de internação pelo SUS, de baixa e média complexidade. Então, a gente conseguiu fazer um aporte financeiro para a Santa Casa, ajudar também o Hospital Bezerra de Menezes, entidades como o Renascer, São Judas Tadeu, a PAI, que são incontestes, além de um programa de moradia para a população em situação de rua, uma proposta formulada pelo juiz Evandro Pelarim, pelo defensor público Júlio Tanoni, pelo André, que é um promotor público, numa audiência aqui da casa. Acho que os vereadores, mesmo aqueles que são muito ligados ao governo e sempre votam de maneira gabaritada nos projetos do governo, entenderam, isso é importante para a cidade. Compreenderam que tem que ter um respiro, que tem hora que você tem que ter um pouco de independência. Quando você envolve a sociedade, isso acontece. Então, foi um processo de envolvimento que culminou em emendas importantes apresentadas de maneira coletiva. Os vereadores abriram mão de emendas individuais, pelo menos a maioria deles, apresentaram emendas coletivas. O prefeito vetou e aconteceu uma coisa inédita. Você fala dessa mudança de postura, de posicionamento. A que você acredita essa mudança? Eu acho que é um exercício de diálogo aqui dentro. Eu tento contribuir nesse sentido e pratico isso aqui. Talvez eu seja o único vereador, assim, com uma posição de fato de oposição ao governo. Mais do que a independência, eu me oponho ao modelo central de administrar do prefeito Edinho Araújo. Você vota contra tudo que ele propõe? Não, a maioria dos projetos eu voto a favor, porque eu sei que a maioria deles é fruto também de uma necessidade da cidade, de uma lógica administrativa. Então, porque eu voto a favor da maioria deles. Agora, tem aqueles que são de arrepiar, para dar um exemplo clássico, a prorrogação do contrato com a Circular Santa Luzia, com a empresa Itamaraty, por 10 anos sem licitação, e uma piora flagrante do serviço prestado. Vocês mesmos que estão na TV Câmara aqui, na comunicação diária do Poder Legislativo, sabem disso, que as reclamações elas são constantes. Os empréstimos que foram feitos, eu achei absurdo, desnecessário, endivida a cidade, foram 300 milhões, fora o que a gente já deve, 300 milhões emprestados, que nós vamos pagar juros imensos para obras sem necessidades urgentes. Não tinha uma escola incluída na relação do empréstimo de 300 milhões, não tinha uma unidade básica de saúde. Para quem que ele está governando? Então, não para aqueles que mais precisam. Então, assim, tem momentos que eu acho que a Câmara percebeu isso. Então, eu, mesmo sendo de oposição, voltando na tua pergunta, que se deve, eu tenho um exercício permanente de diálogo com todos os vereadores, ou quase todos. Tenho mais dificuldade com aqueles que são reacionários por natureza, que têm um conservadorismo congênito, assim, que
aí é mais difícil mesmo, porque né, geralmente tem posições que aparentemente são suaves, mas são opressoras, são preconceituosas. Então é um ou outro que eu tenho muita dificuldade mesmo, porque é uma diferença ideológica, uma visão de mundo muito diferente. Os demais eu converso, até porque todos aqui, ou pelo menos grande parte, eles são filhos da classe trabalhadora. Eu converso muito com eles isso. Falo assim, você não pode trair a tua classe aqui dentro. Uma coisa é você ser do governo, outra coisa é você votar a favor do governo sabendo que essa ação está prejudicando as pessoas. Então, essa questão do diálogo facilitou também a eleição do Paulera, que a gente sabe que foi por aclamação. Sim. A questão da formação das comissões. Isso tudo também se deve a esse diálogo? Olha, né, é um avanço. É muito importante você falar sobre isso. Eu acho que tem que ser discutido. É um avanço por quê? O vereador Pedro Roberto ganhou por um voto. Eu estive diretamente ligado na articulação da candidatura dele. Então, né, nós tivemos 2 anos aqui de convivência, ele na presidência. O governo virou o jogo em 3 dias, praticamente, depois que foi derrotado. Em 3 dias. E aí eles fizeram uma ação meio revanchista, meio de vingança, que eles conseguiram reverter a maioria e deixaram a gente de fora das principais comissões e sem presidir nenhuma. Isso foi muito ruim para casa e para a cidade. Ao longo do tempo, assim, nos 2 anos, eu fiquei muito tempo, eu fui vereador de 2005 a final de 2008. Fiquei muito tempo longe da casa aqui. Então, voltei, você leva um tempo de diálogo, de compreensão. Eu acho que eu só fui vereador aqui com o Jorge Menezes e o Pedro Roberto. Os outros todos... O Paulera não. Então, assim, foi um exercício mesmo de conhecer as pessoas, tal, e vendo o jeito de cada um e conversando. Você falou, leva tempo, né? Leva um tempo, mas foi um tempo que a gente se conheceu e a gente viu que não era necessário fazer um enfrentamento e uma disputa. Seria muito melhor para a cidade compor. O governo é a maioria mesmo. E o Paulera, ele é do governo, mas se dispôs a ter uma independência. Olha, eu tenho que fazer justiça. Obviamente que se amanhã, né, eu discordar de alguma coisa dele, vou fazer o debate público com ele, vou expor, se tiver que expor, ele sabe disso. Tem uma relação muito franca, mas eu devo reconhecer que até agora, assim, é óbvio que a política é um jogo de pressão. Então aquele grupo que tem interesse tem que fazer a pressão, dialogar, tentar convencer. E eu devo dizer que ele foi muito correto. Ele pautou... Inclusive, você está na presidência de 2 comissões. Eu presido 2 comissões. Aqui, na tramitação dos projetos, quando é necessário uma vista, mesmo que o governo não queira, você argumenta, fala, tecnicamente aqui nós estamos ainda sem informação, é melhor ter informação antes de votar, tem conseguido. E a questão do veto das emendas, né, das emendas do final do ano, ele pautou, derrubou, não encaminhou voto contrário e também não encaminhou como presidente voto contrário na emenda que faz justiça aos professores. Nós fizemos emendas que corrigiam uma falha ilegal, né, e antiética do governo com os professores, que é uma categoria que tem carreira definida. Então o prefeito deu reajustes diferentes para uma mesma categoria que tem plano de carreira. Então, para aqueles que ganhavam menos, ele deu um aumento maior, né, para poder tentar fazer uma gambiarra para cobrir o piso nacional, que é uma legislação, e para outros, no meio da carreira, final de carreira, o aumento linear que deu para todos os servidores. O problema é que você tem uma carreira. Então você demora para chegar num patamar, né, sem ter canetada de prefeito, nada disso. E aí, de repente, né, tem um reajuste, aquele que ainda não tem o acúmulo que você tem um reajuste. Né, você tem 6%, ele vai ter 14%. Nessa parte, João, dessa questão desse veto especificamente, teve uma pressão por parte dos professores. Teve. E também teve a questão que você disse do jogo político aqui. O Paulera... Esse veto voltou para casa e ele foi votado rapidamente. Ele é um presidente independente? Não, ele não é um presidente independente, ele é um presidente que é aliado do governo. Mas, por exemplo, ele não pautou por livre e espontânea vontade, porque ele é um aliado do governo. Aí os professores deram início a um processo de diálogo, convencimento, pediram para que eu entrasse com urgência, eu entrei, tinha lá 4 assinaturas. Ele percebeu, falou, do jeito que está, vai entrar na urgência, vai criar um constrangimento para o plenário, eu posso ser derrotado. Então, você vê, ele está agindo com limite.
O que eu entendi? Falou, olha, governo, eu fiz aquilo que dava, mas eu sou presidente da Câmara. Eu fiz alguns pactos. Eu vou de delimitar bem os poderes, né? Eu vou cumprir. Tem clima, tem força política para votar e eu não vou tentar impedir. Então, é um avanço. Ele poderia ter feito diferente. Talvez em algum momento que ele foi presidente, que eu não acompanhei tão de perto, pode ter agido diferente. Não significa que ele não vai atuar aqui para aprovar coisas de governo, inclusive coisas do governo que eu vou discordar. Agora, tendo esse espaço de diálogo e reservando momentos em que a Câmara tem que ter autonomia, isso é importante, fortalece o parlamentar. O parlamentar, independente se ele é oposição ao governo, ele tem que ter independência. Porque ele é uma voz. Você vê, o nosso mandato é investigativo, é propositivo do ponto de vista de projetos de lei, de emendas a projetos. Agora, o mais importante do nosso mandato, a gente criou um método, uma relação com o povo, com os movimentos, de dar voz rapidamente às coisas e criar um barulho imenso e usar tudo que eu posso aqui dentro. E convoca a secretária, chama pela comissão e faz requerimento, faz denúncia no Ministério Público, né, explora as redes sociais, traz as pessoas que conversam com os vereadores. A gente muda muita coisa fazendo isso. A questão das redes sociais ajuda? Olha, ajuda. É um mangue. Ainda nós vamos levar um tempo para ter o mínimo, assim, um pouco de mais de civilidade nas redes sociais, né, de combate a fake news, de diminuição da agressividade, da violência, né, nas redes sociais e um pouco mais de regra. Mas a verdade é que as redes sociais, elas quebraram um pouco o monopólio da informação. Elas quebraram. Hoje, o impacto de um jornal que eu respeito, porque é um patrimônio da cidade, mas sei que também que é um jornal com uma linha mais conservadora, que é o Diário da Região. O Diário, há 12, 15 anos atrás, quando eu fui vereador a primeira vez, ele tinha uma potência muito maior do que tem hoje na cidade. Então, era desesperador quando você se sentia injustiçado por um organismo de imprensa como esse e não tinha o que fazer. O máximo que você ia lutar 3 dias para sair uma carta no leitor 5 dias depois do fato. Que não é o mesmo leitor que leu a matéria. Que leu a matéria, exatamente. Então, era muito difícil mesmo. Então, você tem hoje uma TV Câmara, né, com uma boa transmissão, com uma boa cobertura, né, que está nas plataformas, está no YouTube, tem redes sociais, você tem a rádio educativa que faz a transmissão e você tem as próprias redes dos mandatos e a rede de movimentos organizados. Então, a cidade toda fica sabendo, é diferente. Quando a TV tem entrevista, a Record me entrevista, eu estou fazendo uma comunicação de massa. Sim. Chega rapidamente na cidade, né, em boa parte da cidade. Agora, mas, por exemplo, a luta com os professores que têm engajamento, todos os professores da rede pública sabem o que está acontecendo. Então, isso não é pouco. A cidade toda não sabe, a imprensa poderia dar um espaço maior para temas... Poderia, mas você não fica órfão, você não fica sem acumular e sem informação circular. Então, isso é importante. Elas ajudam a trazer, era essa minha pergunta na realidade, João, de você ventilar esses temas que são importantes, a questão dos professores, a gente falava sobre a educação, o ano passado mesmo nós tivemos uma discussão importante sobre a questão dos auxiliares, na questão dos alunos com deficiência. As redes ajudam a chegar nesse público-alvo e trazê-los para cá. Porque eu acredito que a presença do público na Câmara dá outro rumo para a discussão. Claro que dá outro rumo. Não é à toa que a gente gostaria que a sessão fosse num horário diferente. É claro, você não pode ter um apego provinciano, que a cidade cresce, tem o parlamento de cidades maiores, eles funcionam mesmo durante o dia, é normal. Eu fui deputado 8 anos e a sessão começa 2 horas da tarde. É que vai até meia-noite, 1 hora da manhã, tal. A parte principal sempre consegue ter gente lá. É da vida mesmo, né? Mas aqui eu acho que ainda a gente poderia, não tem essa necessidade, poderia começar 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, e até 11 horas, meia-noite, para que as pessoas pudessem acompanhar mais. Mas, enfim, está acontecendo assim, mas ainda assim, hoje, você consegue envolver. A gente teve os 2 primeiros anos, aí talvez, o primeiro ano mesmo, em específico, foi muito difícil, a gente estava indo numa fase terrível da pandemia, então teve muita, nesse ponto de vista de envolvimento da sociedade, tivemos um ano de atraso, mas agora mudou. E você vê que isso influenciou diretamente na postura dos vereadores.
E é normal, a maioria deles tem um ou outro que fala, não aceito pressão. Tá, aceita sim, todo mundo aceita pressão, depende de onde ela vem. Depende Sim. como vem, isso não é ruim. É porque, como Não, você mesmo disse, a pressão agora é diferente. é Não é do diferente. jornal mais, né? E é importante que tenha pressão mesmo, que tenha tentativa de convencimento. Né? Tem professor que foi na casa de vereador aqui, foi ótimo isso. Tem relação com esse desde a infância, fui lá falar com ele. Você acha que isso não pesa? Isso pesa. Porque, às vezes, o vereador que não quer se posicionar, quer ficar de bem do governo o tempo inteiro, ele não quer que o assunto chegue. Por mais que ele fale assim, não estou nem aí, que está indo para as redes sociais, é mentira, está aí sim, porque todo mundo tem filho, todo mundo tem mãe, tem pai, tem irmão, tem amigo de infância, que vê numa rede social, que fala, pô, você votou daquele jeito lá, que estranho e tal. Isso pega, a vida pública tem que ser assim, isso é saudável, isso não é pressão. Quem se dispõe a ser figura pública, a ser uma pessoa pública, é isso aí a vida. Sim, e vocês estão muito mais expostos à população do que um prefeito, por exemplo. Claro, e ninguém forçou, ninguém colocou a gente aqui, a gente não é vereador biônico, ninguém trouxe para cá. A gente foi eleito, a gente foi atrás, pediu para a população votar na gente para estar aqui, então... Sim. Nesse sentido, eu retomo agora o que a gente conversou sobre a questão da educação, João. Teve essa discussão no ano passado, ela está sendo trazida de novo com outras questões da educação, nós falamos do salário dos professores, e também eu gostaria de perguntar para você como fica a questão dos alunos com deficiência, a educação especial no município, que estava muito defasada. Está muito defasada, do ponto de vista de equipe, né, de gente cuidando de gente, muito defasada. Nós aprovamos na Comissão de Cidadania, que eu presido, e tem o vereador Branco e o vereador Cabo Júlio como membros, eles votaram favorável à convocação da secretária. Ela vai comparecer à Câmara aqui para prestar esclarecimentos basicamente sobre três temas. A questão da ausência de vagas. Ainda tem ausência de vagas? Muito. Porque isso é um tema que se arrasta há muitos anos, né? A questão da merenda, que é de partir o coração. Os relatos que a gente recebe é que na escola tem que falar, a diretora tem que, hoje vai ter que cortar a banana em 3, uma bisnaguinha para dois dedos de leite para uma criança numa cidade dessa, que tem tanto recurso. Num país que tem enfrentado uma condição de segurança alimentar. É inadmissível, assim, é revoltante. Eles cortaram boa parte do transporte de crianças. Então, você vê, é um desmonte mesmo, é um desprezo total. As escolas, eu não visitei todas, mas eu visitei muitas escolas. Praticamente todas têm problema estrutural, de gotejamento, né, de telhado, de cobertura, de quadra, de área para criança, área ali de pedagógica, de parquinho, desativados, salas insalubres e a educação especial abandonada. O processo de inclusão ele é muito importante, mas ele não é fácil. Ele não é fácil, é uma discussão nova. Felizmente, nós avançamos para isso. Felizmente. Então, dentro do espectro autista, por exemplo, né, você recebe muitos estudantes, muitas crianças. E não é simples. Você não pode desprezar, é uma nova realidade, tem que ter investimento, tem que ter equipe, tem que ter gente. É muito difícil. Nós fizemos uma audiência aqui que foi marcante. Tinha aí dois estudantes, crianças e adolescentes autistas, na audiência pública. E estava a secretária. Eles se movimentaram o tempo inteiro. Eles andaram a Câmara inteira, o tempo inteiro na audiência. E aquilo foi pedagógico. Assim, se eles conseguiram aqui, num espaço desse tamanho, com um monte de gente, com os pais tentando ali ainda acolher, cuidar, eles chamaram muita atenção, né, e de certa forma, em alguns momentos, você tinha que parar um pouco para a audiência continuar. Imagina um professor numa sala de aula,
com mais de 20 alunos e tendo que cuidar também desses alunos que merecem toda a atenção, todo o carinho e uma atenção especial. Diferenciada, né? Completamente Para que diferenciada. sejam incluídos no processo e não só ocupar uma vaga. Aí, Ariana, a pergunta é o seguinte, como é que um prefeito da cidade ou não sabe, ou não tem conhecimento, ou tem, e pior, e se tem e despreza essa realidade? Que na cidade que ele governa, que tem recurso para isso, a situação da merenda está nessa situação. Tem criança hoje que está exposta no caminho para a escola porque cortou o transporte. A maioria das escolas, se chover muito, tem goteira. Aí sai de uma sala, junta todo mundo numa outra sala ou vai para o pátio. Que história é essa? Nós não estamos numa cidade em que a gente não tem recurso. Tem cidade que a situação fiscal é diferente mesmo. Não é o caso de Rio Preto. Pode não ter dinheiro sobrando para tudo, mas faltar dinheiro para você garantir educação de qualidade, para você ter um transporte de qualidade, para você melhorar o atendimento à saúde. Rio Preto não era para estar passando por isso. Então tem um desmonte daquilo que é público, especialmente na saúde. A saúde é séria, porque a saúde não é só incompetência, é projeto mesmo. É um projeto de privatizar a saúde em Rio Preto, disfarçadamente de terceirização, de convênios. Hoje, mais da metade dos servidores da saúde em Rio Preto não são servidores públicos concursados, eles são contratados por convênio. E o pior, e é tão bom ser contratado por convênio, que tem gente que está abandonando a carreira pública para ser contratado pelo convênio, que é uma inversão total. Eles construíram um aparelho público de saúde, que na verdade é um centro de cirurgias eletivas, que eles chamam de hospital. Então a população hoje viu que não era um hospital, alertava para isso. Falei, não é um hospital, se você está achando, né, que o seu pai, que é um idoso, teve um mal súbito na madrugada, você vai correr para lá, você vai ser atendido, você não vai ser atendido. Se seu filho tiver febre na madrugada, se precisar socorrer, você não vai ser atendido lá. Lá é um centro de cirurgias eletivas. Eles não conseguiram organizar nem isso. O secretário teve a pachorra de falar que não tinha demanda, eles estavam desorganizados. Tem uma demanda represada que não consegue agilizar no sistema e teve outra coisa também. Se sua mãe, por exemplo, atende pelo... Ela não tem convênio, ela atende pelo SUS, ela precisa fazer uma cirurgia de hérnia e marca a cirurgia dela para daqui 1 ano e meio, o que a família vai fazer? Vai tentar resolver no particular. Vai se apertar, vai juntar os filhos, vai tentar resolver no particular. A não ser quando o tratamento é muito caro e a pessoa acaba morrendo e não consegue fazer o tratamento. Mas quando a família consegue, então, as pessoas desistiram, não é que elas desistiram. Elas procuraram um outro meio de resolver a questão. Então, é um desmonte proposital da saúde em Rio Preto para beneficiar uma indústria da saúde que atua na cidade. Então, vamos falar então sobre essas... Você já falou alguma coisa sobre a defesa da cidadania. Você também é presidente da Comissão de Cultura. Cultura que Rio Preto sempre foi um polo cultural. E eu acredito que nos últimos 4 anos, mas também no Brasil como um todo, nesses últimos, especialmente por conta da pandemia, a cultura ficou meio adormecida, partiu para as plataformas, partiu para o online, e a gente consegue ver no país inteiro uma retomada. Você consegue ver alguma perspectiva para a cidade nessa área cultural? Bom, o ataque, foi um ataque que a cultura e a arte sofreram no Brasil nos últimos 4 anos. Isso não é à toa também. Não é apenas porque o governo Bolsonaro era muito incompetente do ponto de vista administrativo. Ele é ruim no sentido da maldade mesmo. E era um projeto neofascista mesmo, de opressão, de extinguir, né, os opositores, de imposições de comportamento de cunho fundamentalista, né, absolutamente reacionário. Então, e o ataque ao artista, à cultura, é sempre o primeiro ataque de um governo reacionário. O primeiro ataque é na cultura, porque é o espaço da reflexão, é o espaço da transgressão, é o espaço da crítica, da formação crítica, coisa que nem a educação consegue.
até pelo seu modelo, né? A escola no Brasil, ela é o modelo da escola tradicional. Nós temos até hoje uma escola pensada no século XIX que atende aluno do século XXI. Então, a educação ela não por si só, um espaço de transgressão e de libertação. Deveria, mas não é um mito isso aí. Né? Porque a escola começa com... O que você tem na escola? Você tem grade curricular, grade. Aí o aluno tem tarefa. Aí nessa grade curricular tem disciplina. E depois ele tem que fazer prova, ele tem que provar que ele é inocente, senão ele repete de ano. Então não é o espaço mais transgressor. Então, o espaço transgressor é a arte, é a cultura. Esse é um espaço perigoso para todo governo reacionário e conservador, porque ele é um espaço de rebeldia, de transgressão, de acolhimento em tudo que é diferente. Né? Tudo que é diferente se sente acolhido no espaço da cultura e da arte. Então, esse tiro, né, essa facada no peito da cultura foi proposital. É óbvio também, só que a cultura ela tem essa capacidade, né? Talvez seja o exemplo mais dialético de sobrevivência e de ressurgimento, porque ela atua também, ela cresce no caos, no conflito. Talvez as obras mais importantes, literárias, poéticas, dramatúrgicas no Brasil aconteceram em períodos de muita repressão. Não que eu defenda isso para ter, mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o processo é dialético, a repressão ela pode ser aplicada. Sem tristeza não tem samba, né? Mas vai ter um retorno. E agora é o retorno, agora é a hora de fazer. Agora é a hora de fazer. Aqui em Rio Preto, né, a maioria das cidades do Brasil, não é só uma questão de Rio Preto, a cultura nunca foi, não teve nenhum governo que tratou a cultura de maneira estratégica e estrutural. Nunca, 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 nunca. Não teve nada que pudesse sim. Você teve um que era menos pior do que o outro. Né? Agora, uma boa gestão de cultura nunca teve. Hoje tem Conselho Municipal de Cultura deliberativo porque foi obrigado a fazer por conta da Lei Aldir Blanc. Porque quem não fizesse, se não tivesse o sistema de cultura com fundo, né, com Conselho Deliberativo, e com fundo municipal não receberia recurso. Mas o conselho daqui, por exemplo, demorou para montar o fundo, é um conselho muito frágil, pessoas muito boas ligadas à cultura compõem o conselho, mas o governo faz de tudo para não funcionar. E quem está na direção da cultura faz a egípcia. Se finge de morto em relação a uma questão que é fundamental para você falar assim, na minha cidade tem sistema municipal de cultura, você tem que ter conselho deliberativo, você tem que ter fundo, você tem que ter recurso, pelo menos 1% do orçamento, pelo menos 1% do orçamento tem que estar destinado à pasta da cultura. Aqui é menos que meio. E continua sendo menos que meio. E essa sempre foi uma reclamação da classe cultural. Mas porque você não tem investimento. Sempre foi. É sempre assim, você consegue fazer uma agendinha de eventos, atender um pouquinho ali. E ainda muito artista conseguiu sobreviver com dignidade por conta do movimento nacional, que aí chegou o recurso. Os editais para atender no período da pandemia, e agora a nossa luta é para que isso permaneça e se amplie. Então você tem que ter recurso para fomento. O fomento é dinheiro na veia, quando o artista faz o projeto e é direto, né, ele é selecionado e aí tem as contrapartidas e tal. Eu tenho uma visão de cultura, né, bem diferente de tudo que foi feito. Primeiro que você tem que ter isso, tem que ter um sistema, tem que ter um fundo, uma estratégia financeira e colocar pelo menos 1% do orçamento. Você tem que ter política de fomento, de formação de público e de circulação. Muitos artistas talentosos, eles até conseguem um dinheirinho para fazer o trabalho, depois morrem nele mesmo, porque o trabalho não circula, não cumpre essa função, porque não está linkado com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Cultura, né, com a Secretaria de Serviços Gerais, que cuida das praças, e algumas praças você pode ter um movimento, pode ter uma agenda permanente, enfim, uma infinidade de coisas que pode ser feita. Eu sou otimista e é uma área que eu atuo. Né, sempre é o meu ofício, eu venho do teatro, dirijo, escrevo, produzo muita coisa e atuo no Centro Cultural Vasco, junto com outras pessoas ligadas à música, ao teatro, que é um espaço que faz, sem recurso público, um caminhão de coisas importantes para a cidade. Tem cursinho popular diário, tem cozinha solidária, tem vários coletivos de
de cultura que atendem ali, tem parceria com as feiras de artesanato, organiza uma agenda de teatro, de música muito legal, faz um carnaval, o maior carnaval da história da cidade popular, na rua. Porque eu acredito nisso, né? A cultura é isso, né? Mas enquanto presidente de comissão, de uma comissão É, de cultura, tem algo a fazer? eu assumi agora a Sim. presidência e tem muita coisa a fazer e nós já aprovamos, inclusive, uma audiência pública com a presença do secretário de Cultura, com o secretário de Desenvolvimento e Turismo e com o secretário de Agricultura para começar discutindo o que foi o Carnaval em Rio Preto, a vergonha que eles fizeram no Carnaval em Rio Preto. Eles separaram R$50 mil apenas para o carnaval de rua e fizeram grandes investimentos num carnaval privado, que custava R$800 a pista. Então, nós vamos começar pelo esse processo dialético, né, de que foi feito aqui. Você vê que é uma cidade que funciona para rico, é uma cidade, é um governo que pensa a cidade para aqueles que não precisam do serviço público. Só que o problema é que está oferecendo, né, política pública para quem não precisa e não está fazendo para aquele que mais precisa. Então, você divide a cidade de cidadão de primeira e segunda classe. Aquele que tem tudo e aquele que não tem nada. E aquele que mais precisa do transporte, da educação, da cultura, da saúde, de esporte, de lazer. Aquele que mais precisa, o proletário, o trabalhador mais precário, a cidade não oferece. Porque fica gastando, né, muito dinheiro, fora esquemas de corrupção. Quero fazer um debate moralista assim, mas é um governo bem corrupto, um governo cheio de rolo, né? É um governo absolutamente elitista. Essa é a real, é o que a gente vive na cidade. É triste, mas é a realidade de Rio Preto. No começo da entrevista, João, você estava falando que aqui seria uma das únicas vozes de oposição e que talvez uma voz que fica um pouco calada, às vezes tenta ser silenciada. Como trabalhar, por exemplo, está com um projeto de enfrentamento de violência, como trabalhar as suas propostas para que elas sejam discutidas e aprovadas e sejam eficientes? A gente aprovou a maioria dos projetos aqui, né, mantendo esse diálogo. Na hora que é mais difícil, eu não me sinto uma voz cerceada, não me sinto. Eu sou uma voz silenciada em boa parte da imprensa, mas porque a situação ficou tão difícil, né, para a imprensa comum, que eles ficam de pires na mão para sobreviver e depende de governo. Depende de incorporadoras, depende de grandes empresas que exploram o serviço público, que faz anúncio. Eu entendo, esse é o jogo. Não estou aqui lamentando. Agora tem um exílio, um silenciamento mesmo. É quase uma censura. É que tem coisas que eles não conseguem não falar. É obrigado, mas existe uma censura permanente, inclusive no meu ofício. No meu ofício, como artista, como produtor cultural, né, como criador, muitas vezes eu realizo coisas e não sai o meu nome em nada porque é silenciado, porque ele é político. Como se eu não tivesse um ofício, como se eu não tivesse direito ao trabalho, que é um cerceamento mesmo. Eu sei que não é pessoal, é pelo que eu penso. E assim também foi com outras lideranças progressistas de esquerda, né, tem um cerceamento pesado. Mas, felizmente, tem redes sociais, tem coletivos e a gente também tem uma atuação, né, prática. Então, não me sinto silenciado. E conseguir construir pontes, diálogo com os vereadores, mesmo mantendo diferenças políticas, ideológicas, que permite que eu trabalhe, que eu consiga trabalhar, né? E é isso. Eu poderia ser melhor, poderia, mas... Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua proposta de enfrentamento à violência contra a mulher. Esse é um tema que faz parte do nosso mandato. Eu componho um partido e presido esse partido estadualmente. É um partido que melhor compreendeu as novas linguagens políticas, os novos movimentos. É um partido em que a maioria dos parlamentares são mulheres, né, que tem um acúmulo na luta feminista, na luta por direitos por mulheres. Então, esses projetos eles estão todos formulados dentro do partido, dentro do nosso gabinete, que tem uma assessoria, né, maravilhosa. Hoje a gente conta com a Tiziane, com a Liliane, com a Luciana Fontes, que é presidente do PSOL. Então, e relação com os coletivos. É muito importante esse enfrentamento permanente. E a gente faz uma luta, né, pelo menos o nosso mandato, dialoga muito com um movimento feminista que coloca a questão da classe, o enfrentamento ao capitalismo como uma luta fundamental
das mulheres. Quem mais sofre no plano de exclusão econômica são as mulheres. Além de um recorte, né, corretíssimo de gênero, né, por uma questão mesmo de um machismo, de uma visão completamente opressora de... se eu falar décadas, eu estou sendo gentil, é secular, um processo de opressão e de esmagamento mesmo, que ganha, e esse movimento ganha força a cada dia. Então é um projeto, essa é uma pauta completa que a gente faz. Quando a gente luta aqui, né, com unhas e dentes, e acontece muito isso por conta da sensibilidade da assessoria nossa. Porque quando chega uma mãe ali que não tem uma vaga em creche, quando chega uma mãe colocando que o filho autista está sofrendo dentro de uma escola pública, quando chega uma mãe falando que estão dando 2 dedos de leite para o filho dela, a gente não titubeia. A gente faz uma luta muito forte, porque essa é a luta das mulheres. E essa luta de combate à violência, de empoderamento, de autoafirmação também é feita pelo nosso mandato, que é fundamental. Não tem democracia com metade da população fora do jogo. É o que acontece. Quantas mulheres nós temos numa Câmara de 17? 2 eleitas. Uma está afastada, atualmente duas eleitas, de 17. Você vai ter democracia como? Quantos negros? Então, ou seja, grande parte da população, as mulheres negras e negros, estão fora dos espaços de poder. É muito pequeno. Está avançando muito, mas era tão pouco que o muito que avançou ainda é pouco. Ainda é pouco. Então, esses projetos que a gente faz, assim, faz parte de uma agenda completa dessa luta. Inclusive, sua suplência é um mandato coletivo feminino. É um mandato, né? A primeira suplência nossa é um mandato coletivo. Todo ano eu me afasto um mês para que os suplentes assumam. Elas assumiram, fizeram um trabalho maravilhoso, protocolaram projetos importantíssimos, que continuam na pauta. E também legal você falar sobre isso, que é uma visão de construção de lideranças. A gente fez esse arranjo, esse pacto interno de afastamento dos titulares. Você pretende repetir isso? Pretendo repetir. Porque a gente vai fortalecendo Reverbera, né? Porque os projetos continuam circulando. Reverbera. Se alimenta a plataforma de quem deu a cara para ser candidato, que é tão difícil ser candidato. É muito difícil você dar a cara e falar que eu quero ser político, quero ser eleito. Porque faz parte de uma cultura mesmo de alienação, né, de não permitir que as pessoas tenham acesso à política como ela é, de criminalização da política. Sim. Então, você falou que você é político, você está, na visão geral, você está na mesma vala que todo mundo. Né? Mas isso é um jogo da elite, é natural. A elite brasileira ela faz isso. Política, se afasta de política, deixa que a gente toma conta para você. Ainda mais vocês que assumiram um posicionamento mais à esquerda, sim, que foi muito perseguido, né? Nesses últimos... Muito. Felizmente, pelo menos nas urnas, nós vencemos essa onda perigosa, reacionária, né, e ultraliberal, economicamente perigosa, porque ela quer o esvaziamento do Estado. Ela não é só uma onda reacionária e conservadora nos costumes. Ela é uma onda conservadora na visão de Estado. Ultraliberal, eles acham que o mercado resolve tudo, aquela coisa, bem, você não tem dinheiro, então o que você tem que estar? Você não tem que fazer faculdade se você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não estuda. Então é essa a visão. O que aconteceu ontem, eu fui numa manifestação em frente à FAMERP. O Hospital de Base cortou a alimentação ali, encareceu, fez cortes, que afetou diretamente a vida dos estudantes de psicologia, enfermagem e medicina dos últimos anos. Só que quem está nos últimos anos faz estágio lá. Praticamente ajuda a tocar as enfermarias ali do hospital, trabalham ali. E outra coisa, esse hospital ele é a potência que é, porque ele é um hospital escola. A razão desse hospital são os estudantes de medicina, a formação e os pacientes. Inverte a lógica, vai fazer. Por que não corta salários, altos salários? Por que não corta grandes obras, desperdício de exames que deve ter? Aí vai cortar comida de estudante? Porque na visão dessas pessoas, quem não tem condição de comprar a sua própria comida, o seu próprio livro, não tem que estudar. Então, essa é uma visão perigosa. É a visão liberal, é a visão que deu as mãos
há uma visão também ultra-reacionária e conservadora, de costumes, de opressão, de preconceito contra a mulher, de preconceito contra negras e negros, contra LGBTs. Então, eles deram a mão. E nós vencemos eles nas urnas. E temos que vencer nas ruas também, sempre. Bom, a gente já está terminando. Eu queria que você deixasse, então, aí a sua mensagem final para quem está assistindo a gente. Ixi, depois de tanto que eu falei, não tem mensagem. A gente acompanha, participa e colocar o nosso mandato inteiro à disposição. A gente não deixa ninguém sem resposta, a gente faz a boa luta, utiliza todos os instrumentos que a Câmara oferece, aqui que o mandato de vereador oferece, para tentar ter conquistas, né? E dar voz ao povo, que é a principal obrigação nossa aqui, é isso. É dar voz àqueles que dificilmente conseguem acessar o poder público. Obrigado, João. Obrigado, Esse foi, então, Questão de Ordem. Eu conversei com o vereador João Paulo Rilo. E esse programa e os demais você confere na nossa programação e também nas nossas redes sociais. E para saber mais sobre o Legislativo, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui e até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.